Olá, bem-vindos a mais uma fluidoterapia dominical do Grupo Espírito Fraternidade. Meu nome é Ari, sou voluntário da casa. Nós estamos realizando essas palestras via YouTube, enquanto houver restrições, e esperamos em breve retornar a uma normalidade possível e adequada. Nesse instante, nós vamos agradecendo a oportunidade de estarmos aqui reunidos em torno do Evangelho para mais um domingo de fluidoterapia. O tema de hoje é a parábola do avarento. Está no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Mamon é dinheiro. E eu também peguei como apoio aqui o texto de Caibar Schutel, de Parábolas e Ensinos de Jesus, também sobre o avarento. Então está lá em Lucas, capítulo 12, versículos 16 a 21. As terras de um homem rico produziam muito fruto. E ele pensava consigo: que hei de fazer, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E, pensando, disse: vou derrubar os meus celeiros, construirei maiores, e aí guardarei toda a colheita e os meus bens. E direi à minha alma, tens muito bens em depósito para largos anos, descansa, come, bebe, regala-te. Mas Deus disse: insensato, essa noite exigirão a tua alma, e as coisas que ajuntaste, para quem serão? Assim é aquele que entesoura para si e não é rico para com Deus. O avarento é aquele que é obcecado em adquirir e acumular dinheiro, bens, né, coisas, né, que ele julga valiosas. É o chamado sovina. Né? Por dedução, ele não é generoso. A gente tem muitos sinônimos para avarento. É pão duro, mão de vaca, unha de fome, mão fechada, mesquinho, agarrado, manicurto, quer dizer mão curta, fominha, esganado, agiota e mão de finado. O avarento, ele tem muitas histórias sobre o avarento. Né? Êxopo, que é um escritor grego, em 620 a.C., escreveu uma fábula sobre o avarento. Ele conta que o avarento enterra um pote de ouro num lugar secreto em seu jardim. Só que toda a noite, antes de dormir, ele desenterrava o pote e contava as moedas de ouro. De tanto repetir aquelas viagens, um ladrão observou, descobriu e roubou. Né? Aflito e desesperado, ele chorava sem parar. Uma pessoa que passava por ali, que era estranha, pergunta, né, a ele, e ele explica: meu ouro, todo o meu ouro, alguém roubou de mim. E o estranho estranha aquilo e fala: seu ouro, ele estava nesse buraco? Por que você colocou aí? Por que não deixou num lugar seguro como dentro de casa, onde poderia pegar facilmente quando precisasse de alguma coisa? E aí o avarento retruca para ele: comprar? Você não sabe o que diz. Eu jamais usaria aquele ouro. Nunca pensei em gastar uma peça dele sequer. O estranho pegou uma pedra grande, jogou no buraco vazio e disse: se esse é o caso, enterre essa pedra. Ela terá o mesmo valor que tinha para você o ouro que perdeu. O que valia que o serviria o ouro enterrado? Molière, um dramaturgo francês, escreveu também uma peça, O Avarento, que era uma comédia de costumes, que eles chamavam, que apresenta a história de um homem também obcecado em adquirir e acumular dinheiro e trata a sua família como fosse extensão dos seus negócios. Para ele, o mais importante na vida eram os seus tostões. E numa crise, ele decide casar o filho com uma viúva rica e a filha com um homem igualmente rico, né? Embora não fosse apaixonada. Né? Tudo para salvar o seu dinheirinho. Ariano Suassuna também tem uma história, ele escreveu O Alto da Compadecida, ele tem uma história também chamada O Santo e a Porca, os mesmos termos adaptado
ao ambiente do Nordeste, mas muito interessante também. E na época de Jesus, ele procurava divulgar o seu trabalho, né? Divulgar a doutrina de amor que ele trouxe à Terra. E ele divulgava através de parábolas. Parábolas eram historinhas maravilhosas, né? Que confundiam os escribas e fariseus que procuravam os discursos de Jesus um meio para condená-lo. Uma palavra que ele colocasse, uma coisa que ele colocasse no discurso que pudesse condená-lo. As histórias que Jesus contava sobreviveram inclusive àqueles que vieram depois reescrever os livros bíblicos, né? E tentavam deturpar as mensagens, algumas mensagens que eles não concordavam. Como eram histórias para gente humilde, mas com profundo ensinamento moral, os pseudo-sábios passavam batido em cima dessas histórias, não davam atenção, porque eles esperavam analisar discursos inflamados, né? E as parábolas não eram historinhas de fundo moral a pessoas humildes, do dia a dia das pessoas. E a parábola do avarento é uma síntese também do fim trágico de que todos aqueles que se preocupam somente com o dinheiro, com os bens, e são seus escravos incondicionais. Para o avarento, havendo dinheiro, tem tudo. Né? Não importa a família, a sociedade, o mendigo, o aflito, o enfermo, o inválido, nada consegue mudar ou desviar a atenção dele, além daquilo que eles têm acumulado nos seus celeiros, no seu ouro. A mesquinharia, o egoísmo deixam cego a pessoa, tá? Para a realidade do próximo. E assim, mata o principal, né, da gente, que é a caridade, o principal fundamento do cristianismo, a caridade. Os avarentos eles são incapazes de reconhecerem-se como egoístas e gananciosos. E só se dão conta quando alguém próximo reclama. E a gente se pergunta, de que valem riquezas passageiras? São sombras de felicidade, né? São grandezas que vão desaparecer na primeira enfermidade. Né? Quanta gente não acumula riqueza e esvai aquela riqueza numa enfermidade? De que vale um celeiro repleto quando a morte pode chegar de repente, inesperadamente, até em plena mocidade e com ótima saúde? Os avarentos, eles não têm alma, eles ignoram a existência da alma, porque se eles soubessem, eles iam ter mais cuidado, né? E carinho com a alma, iam procurar enriquecer a alma e não o alforge. A riqueza, a gente sabe que ela é necessária para a economia, tá? Ela é essencial. Sem a riqueza, não há progresso, né? Material, industrial, a gente sabe disso. E nesse trecho de Caibá que ele comenta, eu gosto de Caibá porque ele é uma pessoa que ele é direto ao ponto, né? Ele fala sobre a riqueza, ele comenta, movimentai esse talento, a riqueza, que o Senhor vos concedeu, granjeai amigos para que vos auxiliem estar nos tabernáculos eternos. Fazei o bem, socorrei o pobre, amparai o órfão, auxiliai a viúva necessitada, curai o enfermo, como lhe fosse vosso irmão ou vosso filho. Pagai com generosidade o trabalhador que está a vosso serviço. E ainda dá outro conselho, fazei mais, comprai livros para vos instruir, porque um rico ignorante é tanto quanto um asno de sela dourada. Eu adoro Caibá por conta disso, sua franqueza. Ilustrai o vosso espírito e fazei para vós tesouros e celeiros nos céus, onde os vermes não chegam, os ladrões não alcançam e a morte não entra. Esse é o verdadeiro tesouro. É para isso que servem os recursos que amoedamos. E ainda conclui, a avareza é a véspera da mendicidade, ou fator da miséria. E a gente sabe que tem muita gente, né, atacada por esse vírus da avareza. Ganha fortuna, autoridade, inteligência, né? Mas quando chega o fim da vida, vão perceber que deixaram para trás um rastro de pessoas com ódio, né? Pessoas que não são gratas, são ingratas, né? Pelo contrário, muitas vezes se comprazem pela partida dele. Eles se arruinam, tá? E também arruinam outras pessoas, não? No Vinha de Luz tem um trecho que
que Chico Xavier cita, que a vida do homem não consiste na abundância daquilo que possui, mas na abundância dos benefícios que esparge e semeia, atendendo aos desígnios de Deus, aquilo que a gente faz de bem para os outros. E assim, não é um libélulo contra o dinheiro. Né? O dinheiro é importante. Né? O problema é o uso que se faz. Tem uma mensagem de Bezerra de Menezes, trazida por Chico Xavier, no livro Caridade, chama Dinheiro. É interessante, eu vou ler aqui, para a gente finalizar esse nosso encontro. Ele fala: o dinheiro não é luz, mas sustenta a lâmpada. Não é a paz, é um companheiro, mas, no entanto, é um companheiro para que se possa obtê-la. Não é calor, contudo, adquire o agasalho. Não é o poder da fé, mas alimenta a esperança. Não é amor, mas é capaz de erguer-se por um valioso ingrediente na proteção afetiva. Não é tijolo de construção, todavia, assegura as atividades que garantem o progresso. Não é a cultura, mas apoia o livro. Não é visão, contudo, ampara o encontro de instrumentos que ampliam a capacidade dos olhos. Não é base da cura, no entanto, favorece a aquisição do remédio. Em suma, o dinheiro, associado à consciência tranquila, alavanca do trabalho, da fonte de beneficência, apoio da educação e alicerce da alegria, é uma bênção do céu que, de modo imediato, nem sempre traz a felicidade, mas sempre faz falta. Então é isso que a gente tinha para esse domingo. Agradeço a todos pela assistência. Que nós possamos ter uma semana benéfica, que seja produtiva, que nós tenhamos paciência, que nós possamos passar mais rapidamente esse momento crucial que todo o planeta atravessa, e em breve estaremos juntos novamente na nossa casa bendita. Que Jesus abençoe a todos. Bom domingo.